Boa tarde, alegria. Vamos tentar de novo. Desligou o celular aqui do nada. Devocional das 16 horas, às 53, 4 e 5. Boa tarde, alegria, tudo bem? Eu não sei o que aconteceu, apagou o Instagram, gente, que isso, tá repreendido em nome de Jesus. Você que chegou agora, você pode usar a pipazinha aqui, ou sei lá, não sei como que você chama, aviãozinho, cartinha. Envia para alguém aí, abençoa alguém nessa tarde. Karine, o som tá saindo legal? O fundo da Provi, me ajuda aí. Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Falando bom dia, boa... Tá travando? Será que é a internet? Boa tarde, alegria, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, pastor, paz, tudo bem? Pastor Gustavo, pastor da Lagoinha Piracicaba, está aí nos vendo. Olá, Pati. Gente, deu um problema aqui, desligou do nada a live. Oremos, né, em nome de Jesus, que nada impeça a gente continuar aqui prosseguindo. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Tá tudo na bênção? Olá, Andréia, paz, tudo bem? Boa tarde, alegria para todos vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos em mais um dos nossos tempos de devocional. Nesse tempo de pandemia, quase tudo parou, mas o céu não parou. Deus não parou de trabalhar ao nosso favor. Então você pode, através dos stories aqui, visualizar os horários que nós teremos as lives, os devocionais aqui. Mas todos os dias, às 7 da manhã, ao meio-dia, às 4 horas da tarde, às 8 da noite, às 10 da noite e à meia-noite, nós estaremos num tempo aqui de oração, de unir a nossa fé, de declarar a palavra de Deus nesse tempo. Como eu disse, o mundo pode estar em pandemia, né? Vivendo os efeitos de uma pandemia, mas o céu não parou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara. E é nele que está a nossa confiança sempre. Eu gostaria de orar sem delongas, gostaria de orar com você que está aqui. Enquanto isso, você pode encaminhar para alguém, talvez você sinta no coração, ver quem está online, envia, abençoe mais pessoas nesse momento, para aquilo que você vai receber também, outras pessoas possam receber do Senhor. Amém? Amém, Cíntia, glória a Deus. Oremos então. Pai, nós queremos te agradecer, obrigada por essa tarde, Deus. Obrigada por essa tarde de quinta-feira que existe para a tua glória. Nós queremos te louvar, Deus. A tua palavra diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio. E o Senhor está no meio de nós, Pai. Mais do que a tua presença através do Espírito Santo que habita dentro de nós, Deus, o Senhor se faz em nosso meio, Pai. O Senhor se faz presente em nosso meio. E nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, Senhor, nada pode impedir, Deus, da tua palavra, da tua semente germinar, crescer, ser recebida nos corações, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento. Deus, fala aos nossos corações nessa tarde. Mais do que nunca, nós somos carentes de te ouvir. Nós somos carentes, Deus, da tua presença. Nós necessitamos do Senhor, mais do que o ar que nós precisamos para respirar. Pai, em nome de Jesus, que a tua vida possa, Deus, mais uma vez, Deus, inundar o nosso ser, Deus, nos renovando, nos transformando, Pai, segundo a tua imagem e semelhança, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Amém e amém. Boa tarde, alegria para você que está chegando agora. Boa tarde. Fiquei muito feliz na live de ontem, tive a notícia que tinha uma irmã lá do Rio de Janeiro assistindo. Glória a Deus. Quero dizer que as lives são aqui da Lagoinha Piracicaba, mas graças à ferramenta que a palavra de Deus tem os locais, inclusive os locais do hein? Glória a Deus, eu fiquei feliz demais por saber. Então, caminha, você viu que tem um amigo online, caminha para ele, vê se não estiver online. Mais tarde, quando eu entrar aqui, daqui a pouco às 8
da noite também vai ocorrer outro devocional aqui. Então programa o seu relógio às 8, às 10 horas, 22 horas nós teremos o Elas, que é um devocional especial para mulheres. Ah, eu sou homem, então não vou poder assistir? Claro que pode. Né? A palavra de Deus, tanto para homem e para mulher, a palavra de Deus vai acertar você, vai te achar, a palavra de Deus vai te achar. Às 10 horas com a nossa pastora Ana Paula. Então programe aí o seu relógio às 8, depois às 10 nós teremos a live especial do Elas, que ocorre toda quinta-feira às 10 e depois à meia-noite. Então ao invés de talvez você assistir qualquer outra coisa que não vai te ajudar tanto, ou não vai trazer uma palavra de esperança, de paz, vem aqui conosco receber um pouco mais de Deus. Graça e paz, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí. Eu não sei se todos são de Piracicaba ou não, mas enfim, eu creio que Deus está no nosso meio e Ele continuará a falar aos nossos corações, amém? E eu queria ver o meu coração para, inclusive, ser até oportuno falar um pouco sobre esse assunto. Sim, exato, mas só você ficar ligadinho aqui no Instagram que vai liberar mais notícias sobre o mutirão, ok? Que ocorrerá em maio aqui na Lagoinha Piracicaba. Só nos acompanhar aí que, sem dúvida, eu creio que Deus vai abençoar muitas pessoas e você também pode ser uma resposta nesse tempo, amém? Uau, que top, de São Paulo, glória a Deus, que bom. De onde você é? Vai me falando aí. Enquanto isso, eu já deixei salvo aqui, fixado, o texto que nós vamos refletir na palavra de Deus, que está lá em Isaías 53, os versículos 4 e 5. Isaías 53, Isaías é considerado um profeta maior, né, dentro do rol, né, dos profetas maiores da Bíblia, Isaías, Jeremias e enfim, significa que ele é um profeta grandão? Não, não tem a ver com isso. Mas Isaías 53 é exatamente o clímax de toda a Bíblia. Isaías 53, quando você vai ler um livro, qualquer livro que você vai ler, existe sempre a parte que é o clímax, que você olha e você fala, uau, é aqui que vai acontecer o desfecho de toda a história, o porquê, o propósito de todo o livro. E nós sabemos que toda a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus, ela existe com um propósito específico, nos falar a respeito da redenção. Deus, essa história, tudo que está escrito aqui, é exatamente a história de Deus que nos amou, de um Deus que nos amou e veio atrás de nós, cumprindo a sua missão, não só vindo atrás de nós desde lá do jardim, mas também quando nós nos separamos dele, então o próprio Filho de Deus, Jesus, vem e se entrega por amor de nós. E olha só o que o profeta Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 e 5 vai nos dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Olá, boa tarde, alegria. Olá, Ju, tudo bem? Olha só que impressionante, aqui é uma profecia. Jesus não havia, a plenitude dos tempos não havia chegado ainda. O verbo encarnado, Jesus, Deus, 100% homem, 100% Deus, ainda não tinha chegado à terra, mas o profeta aqui já vai dizer sobre aquilo que aconteceria. Esse texto nos fala sobre a expiação, as pisaduras de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E olha que interessante, num tempo tão oportuno, às vezes quando alguém fala assim, eu vou orar para que tal pessoa seja curada, eu vou orar para que tal pessoa receba a cura, e verdadeiramente, mais do que nunca, é um tempo de nós orarmos e declararmos cura divina e expulsarmos todo o espírito de enfermidade. Mas olha que chave preciosa o Senhor está nos ensinando nessa passagem. Aqui em Isaías 53:5 não está dizendo que nós seremos curados. Olha só o texto que vai dizer, é muito claro em dizer que pelas suas feridas
nós fomos curados. Pelas suas feridas, todas aquelas chicotadas que Jesus levou na cruz, a morte que pertencia a mim e a você, ele sofreu no nosso lugar, para que através dele nós pudéssemos ter vida. Aqui não está falando de que nós seremos ou seríamos curados, nós fomos curados nele. Aqui o verbo ele está no passado, não está falando sobre algo futuro, está falando algo que aconteceu antes mesmo de nós estarmos aqui ou de nós precisarmos de uma cura, de nós precisarmos de um socorro de Deus. A provisão já existia. A palavra de Deus vai nos dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Já existia provisão para mim e para a sua vida antes mesmo dos céus e a terra serem criados. Você já pensou nisso? Deus sabia que nós, como homens falhos, pecadores, nós íamos se rebelar contra Deus, nós íamos querer se afastar dele. Ali no Éden, quando a mulher resolve comer do fruto e ele cai, toda a humanidade cai. Em Gênesis 3 vai nos contar essa história mais especificadamente, mais relatadamente. Gênesis 3 vai nos contar sobre a queda do homem e toda a humanidade cai através de Adão. Toda a humanidade caiu, toda a humanidade foi separada de Deus por causa da desobediência do homem. Só que antes mesmo do homem ter pecado, já havia provisão para mim e para a sua vida. O Cordeiro de Deus, ele se entregou por nós antes mesmo da fundação do mundo. Provisão significa uma medida necessária antes de qualquer coisa acontecer. Por exemplo, quando você vai pagar uma conta, quando você precisa, chegou um boleto na sua casa, você precisa pagar uma conta. E esse boleto chegou lá na sua casa e você precisa pagar. Então, o dinheiro, o recurso que você tem para pagar essa conta se chama provisão. Ele existiu antes de você necessitar pagar essa conta. Ele veio antes, provisão. Então, a provisão de Deus já existia antes mesmo de nós falharmos, de nós errarmos contra o Senhor. E olha só, a palavra de Deus vai nos dizer que toda alma que pecar morrerá. Então, o castigo para o pecado, o castigo para o nosso erro é a morte. E a doença ela é uma prestação de conta, é como se a morte viesse a prestações, pedir aquilo que é necessário com relação ao pecado. Mas olha que interessante, Deus, Jesus, ele se fez maldito por nós, ele se fez pecado por nós, para que nele, através das pisaduras dele, através do que ele foi moído na cruz do Calvário, os açoites que Jesus sofreu, era por amor a mim e a você. Não existe amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus não nos chama mais de servos, não, mas ele nos chama de amigos. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. E quando nós falamos de cura divina, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós pensamos, fulano está passando por uma doença, uma enfermidade, por causa da vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. E para entender a vontade de Deus, vamos meditar lá em Romanos. Romanos, no capítulo 12, o versículo 2 vai nos dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber e descobrir qual que é a vontade de Deus? Aqui nesse texto está dizendo: a vontade de Deus ela é boa,
ela é agradável e ela é perfeita. E aí eu quero perguntar para você, você acredita que a doença é boa, agradável e perfeita? Você crê que a doença fala sobre o caráter de Deus de ser 100% bom e 100% Deus? E 100% fiel ao nosso viver? Você acredita que talvez a doença glorifique ao nome de Deus? Olha só, meu irmão, a vontade de Deus, e nós falamos assim às vezes, ai, a pessoa está passando por isso, ou eu estou passando por isso porque é a vontade de Deus. Existe uma diferença grandiosa entre vontade de Deus e permissão de Deus. Vontade e permissão. Por exemplo, nós sabemos que no relato do livro de Jó, Jó passou por tanto sofrimento, tantas angústias, tanta coisa, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. O sofrimento de Jó teve um propósito, houve uma permissão de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você é: quem que tocou na vida de Jó? Quem tirou tudo que Jó tinha? Foi Deus ou foi Satanás? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida, em todas as coisas de Jó, menos na vida de Jó. Entenda isso. Existe uma permissão, dentro do evangelho existe um paradoxo, dentro do cristianismo um paradoxo do problema do mal. Como aceitar o mal de um Deus bom? Mas quem fez o mal para Jó? Foi Deus ou foi Satanás? O texto e a palavra de Deus é muito clara. Não foi Deus que tocou em tudo que Jó tinha. Deus tirou aquela redoma que protegia para que ele fosse provado naquela situação. E a provação de Jó fez com que Jó conhecesse ao Senhor face a face. Nós não podemos tirar do evangelho, do cristianismo, o sofrimento. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Quem quiser vir após mim dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós não estamos falando aqui sobre uma vida plena, triunfante. Nós somos triunfantes em Cristo, sim. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Claro, somos mais do que vencedores. Mas não nos retira o sofrimento, o sofrer pela causa de Cristo. Mas, meu irmão, entenda algo importante aqui. O que vai glorificar o Senhor? Vai ser a cura ou a doença? Em determinado ponto do ministério de Jesus, enquanto ele andava pela terra, curava todos os enfermos e oprimidos por Satanás, chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, quem pecou dessa pessoa? Quem que pecou para que ele tivesse essa enfermidade? Foi o pai ou foi a mãe? E Jesus sabiamente respondeu e disse: nem o pai nem a mãe, essa doença é para que a glória de Deus se manifeste. E eu creio, Deus está manifestando da sua glória na nossa vida hoje, nos curando, nos libertando, nos salvando. O pacote da redenção, o pacote da salvação. Salvação no grego significa sozo. E dentro dessa palavra está incluído cura divina. Você precisa de uma cura? Ele é Jeová Rafá. Os nomes de Deus revelam o caráter do nosso Deus. Você precisa de provisão nesse dia? Jeová Jireh é o nome dele, ele é a provisão. Você precisa de paz? Eu não estou conseguindo mais dormir. Aline, eu não consigo mais, eu não tenho paz. Você precisa de paz? Jeová Shalom é o nome dele e ele é a paz. Os nomes de Deus revelam o caráter dele e ele não pode ir contra o caráter dele. Ele não pode ir contra aquilo que a própria palavra de Deus diz. Passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E olha só, se você quer ver, e durante o ministério de Jesus, nos relatos dos evangelhos, a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós podemos ver tantos os milagres. Deus andava por toda parte, curando a todos os enfermos e oprimidos por Satanás. Lá em Mateus, no capítulo 4,
versículo 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Todas as enfermidades, todas é todas. Todos no grego é todos. Está incluído todas as doenças e todas as enfermidades em Cristo Jesus. E Jesus, ele veio para revelar a vontade do Pai. Ele veio para revelar a vontade de Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, quando ele estava passando o seu ministério aqui na terra, Jesus disse: eu só faço aquilo que eu aprendi do meu Pai. Eu só estou fazendo aquilo que o meu Pai faria. Então nós vemos a vontade de Deus sendo manifesta através do ministério de Jesus aqui na terra. Verdadeiramente, Ele quer e deseja curar a minha e a sua vida. Então entenda algo, mas talvez você diga para mim assim: mas então, por que talvez eu não recebi aquilo que eu esperava? Porque eu não recebi a cura que eu tanto tenho orado, eu tanto tenho pedido ao Senhor. Meu irmão, existe uma forma poderosa de você se apropriar. Declare a palavra. Eu quero fazer um desafio, te convidar a fazer um desafio. Entender, receber, existe um poder. A palavra de Deus vai dizer que a palavra lançada, ela não volta vazia. Aquilo que eu declaro com a minha boca, existe uma repercussão, não só ao nosso redor, mas está dizendo sobre uma frutificação daquilo que eu vou colher. Quando não volta vazia, está dizendo que aquilo que eu estou proferindo, eu vou colher frutos. Eu vou colher o eco daquilo que eu estou falando. E talvez você fale assim: mas eu ainda preciso viver uma cura. Eu ainda preciso viver um milagre. Glória a Deus por isso. É tempo de você declarar a palavra de Deus. É tempo de você se encher da palavra de Deus e em fé receber aquilo que Deus já nos deu, já nos presenteou através da cruz do Calvário. Verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Anote aí na sua agenda esse versículo, né? Alimente a sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós podemos, e é um tempo de nós sermos alargados em fé. Mas talvez você diga para mim: mas Aline, eu não tenho fé suficiente para viver esse milagre. Eu não tenho fé suficiente para alcançar aquilo que eu preciso nesse tempo. Meu irmão, eu quero te dizer algo. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você creu em pelo menos duas coisas. Em duas coisas pelo menos você acreditou: que Deus existe, que Jesus existe, Ele é o Salvador, e que Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Salvação nós recebemos por fé. E a fé, ela é um firme fundamento. Hebreus 10:11 vai nos dizer a respeito da fé. A fé é um firme fundamento. Significa que, apesar do que eu posso até não estar vendo, existe algo que está me sustentando. Tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é perceptível aos nossos olhos hoje, o visível veio a existir pelo invisível, e pela fé nós tomamos posse disso. Quando você e eu aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e se você não fez isso, você pode fazer isso agora, receber o Senhor no seu coração, entregar a sua vida a Ele. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós acreditamos em pelo menos duas coisas: que Deus existe e Jesus verdadeiramente é o Salvador, e que Ele escreveu o nosso nome do livro da vida. Se eu recebi a salvação por fé, é a mesma semente, através da mesma ferramenta que eu vou receber a cura divina também. Eu vou receber o meu milagre. O meu milagre é por fé. A cura que eu preciso, eu também recebo por fé. Aí talvez você fale: ai, mas eu não tenho uma grande fé, eu tenho uma pequena fé.
ótimo, maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. Quando a palavra de Deus está comparando a fé com uma semente, não está dizendo que a semente de mostarda é uma das menores sementes que existe. E não sei se você já viu, depois você pode pesquisar aí no Google, a árvore que sai da semente da mostarda é uma das mais grandiosas. Deus está dizendo que aquilo que é pouco para você, se você depositar no lugar certo, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai se tornar uma das maiores árvores que existe. Deus está dizendo para nós nessa tarde, deposite a sua fé no teu Salvador. Deposite tua fé hoje no seu Criador, porque Deus, sem dúvida, continuará a realizar e fazer milagres pela nossa vida. Meu irmão, nós não poderemos terminar esse tempo de reflexão sem orarmos e agradecermos a Deus, não só pela salvação, mas essa mesma fé que nós recebemos a nossa salvação, nós podemos nos apropriar da nossa cura. Jeová Rafá é o Deus que sara, é o Deus que cura e se faz presente nessa tarde em nossa vida, nos tocando, nos libertando e nos curando. Amém? E eu gostaria de orar com você nessa tarde. Se você se é palpável talvez a sua dor, talvez se você está sentindo uma dor agora, se você em um ato de fé quiser colocar a sua mão sobre essa dor, se você puder, e se não é palpável, mas a dor que eu estou sentindo é interna, eu estou talvez passando por uma depressão, por uma tristeza profunda, uma ansiedade, bote a mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento, crendo e nos apropriando daquilo que Deus já fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Coloque a mão no seu coração que nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa tarde, porque o Senhor é bom. Deus, obrigada por tudo quanto o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e continuará a fazer pelas nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nessa hora e nós damos uma ordem. Todo espírito de enfermidade saia do nosso corpo, saia agora dos hospitais, dos leitos de hospitais, dos corredores dos hospitais, dentro das casas onde as pessoas estão sofrendo nessa hora. Que todo espírito de enfermidade saia pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos vida de Deus. Nós chamamos vida de Deus. Assim como diz a tua palavra, Deus, em Isaías 53, 4 e 5, que vai dizer que verdadeiramente o Senhor levou, o Senhor tomou sobre si toda a dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós nos apropriamos da cura, nós nos apropriamos, Deus, daquilo que o Senhor fez por amor de nós, Pai. Em nome de Jesus, em fé, nós queremos te agradecer, porque os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os aleijados poderão caminhar, andar, correr. Aqueles que estão com Covid serão libertos nesse momento, Pai. Deus, aqueles que estão com dores de cabeça, dores na coluna, dores nas juntas agora, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos o teu toque. Nós declaramos, Deus, o teu toque, Deus. Todo o corpo físico sendo tocado pela tua presença, sendo liberto, sarado e salvo para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos ouvir, Pai. Verdadeiramente, os seus ouvidos estão atentos à súplica da tua igreja, da tua noiva que te aguarda, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Aleluia. Aleluia, amém, meus irmãos? Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para te visitar e te visitou aí, você e a sua casa, curada e salva para a glória do nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? E eu queria que você ficasse ligadinho. Daqui a algumas horas, às 8, às 20 horas, isso, às 8 da noite nós teremos uma outra live. Às 10 horas da noite nós teremos a live do Elas com a nossa pastora aqui da Lagoinha Piracicaba, a pastora Ana Paula, nossa pastora preciosa. Vem acompanhar e receber de Deus. E à meia-noite nós também teremos uma outra live. Programe aí para encher o seu coração de fé e de sementes que irão germinar, que irão frutificar 100 por 1 para a glória do nome de Jesus. Esse é o ano do recomeço e nada melhor do que recomeçar, tendo a convicção de que nós somos sarados, nós fomos sarados em Cristo Jesus e assim nós continuaremos sendo e recebendo do Senhor. Jeová Rafá te ama, o seu Deus, o seu Pai, é Ele que te sara, é Ele que te cura. Deus abençoe a sua tarde. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, um abraço aqui da sua irmã Aline. Até mais, gente. Tchau, tchau. Amanhã eu quero convidar vocês. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei aqui novamente compartilhando um devocional. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.